Olha, quando a gente acha que já viu de tudo no mundo da imprensa, vem a BBC e entrega esse espetáculo de como destruir a própria credibilidade em um episódio só. Pois é, a emissora britânica, aquela que sempre foi tratada como referência no jornalismo sério, imparcial e de qualidade no mundo todo, acabou tendo que pedir desculpas públicas a ninguém menos que Donald Trump, a pessoa que eles mais odeiam. A imprensa esquerdista toda odeia ele. Isso não é pouca coisa. Uma das maiores redes do planeta tendo que admitir que editou, que fraudou de forma bem conveniente o discurso do presidente americano no dia 6 de janeiro de 2021, aquele famoso discurso que no centro de toda a polêmica estava a invasão do Capitólio. O problema é que a edição feita pela BBC acabou moldando uma narrativa completamente diferente da realidade, como se Trump tivesse incentivado a violência diretamente, o que não foi o caso. A emissora ela misturou pedaços de partes diferentes do discurso como se fosse uma sequência contínua. E o resultado, o público percebeu que tinha algo errado, porque recebeu uma mensagem completamente distorcida. E claro, com o altíssimo potencial político, ainda mais nas vésperas de uma eleição. O caso só piorou quando a própria BBC teve que admitir o erro. A correção veio tarde, depois da repercussão monstruosa e negativa, e claro, muita pressão internacional, o que mostra que a direita cresceu muito no mundo. Mas o que chama a atenção é que mesmo com o episódio de desculpas, fica aquele gostinho amargo da desconfiança. Ninguém acredita que uma instituição gigantesca como a BBC simplesmente errou a edição. Ora, é uma emissora com equipes inteiras dedicadas à checagem, à edição de vídeo, à supervisão de conteúdo. É difícil comprar a ideia de que esse foi um deslize técnico. A impressão que dá é que houve sim uma intenção de manipular a imagem de Donald Trump justamente no momento crítico do cenário eleitoral americano. Não é coincidência que o programa em questão, chamado Donald Trump, A Second Chance, exatamente esse programa tenha sido jogado no ar uma semana antes da eleição de 2024, com essa fraude na edição. Tudo muito conveniente. Coincidência demais para ser apenas um acidente, um descuido. E é aí quando a casa cai. As cabeças começaram a rolar, né? Como eu já falei aqui, o diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a CEO de notícias, Deborah Turners, renunciaram logo depois que o escândalo veio à tona. Como diz o velho ditado, passarinho que come pedra sabe o bico que tem. Claro que cada um fez uma carta bonita, dizendo que a decisão era pessoal, que estavam gratos a todos, que já planejava essa saída há muito tempo, e aquele velho discurso corporativo de saída voluntária, entre aspas. Mas, convenhamos, ninguém abandona cargos de altíssima relevância por um simples erro de edição. Isso tem cheiro forte de crise interna, de tentativa de conter o dano. Afinal, o nome da BBC ficou completamente desgastado numa escala global, não somente no Reino Unido. O mais curioso é ver como a esquerda e parte da mídia progressista tentaram minimizar o caso desde o começo. Houve aquele silêncio constrangedor, aquela tentativa de empurrar para baixo do tapete, só que não adiantou. Quando não deu mais para esconder, é que começaram os pedidos de desculpas, os comunicados oficiais, as cartinhas e tudo mais. O detalhe é que a BBC reconheceu que sua edição deu falsa impressão de que Trump tinha feito um chamado direto para a ação violenta. Ou seja, admitiram exatamente aquilo que todos os críticos do jornalismo militante de esquerda vêm reclamando há anos: a edição seletiva e o enquadramento enviesado da informação. E é aí que entra um ponto extremamente profundo: a crise de credibilidade no jornalismo ocidental. A BBC ela não está sozinha.
Esse tipo de prática tem se multiplicado, especialmente quando o alvo é alguém claramente identificado de direita. É como se a imprensa, em vez de relatar os fatos, decidisse assumir o papel de ator político. Ela escolhe um lado. E 99% das vezes é da esquerda. Isso é extremamente perigoso para qualquer democracia. Quando grandes veículos decidem moldar a narrativa em vez de simplesmente contar o que aconteceu, o público deixa de ser informado e passa a ser manipulado. A função do jornalismo é trazer luz aos fatos, não escolher qual lado vai parecer melhor. Aqui nós não estamos falando de jornalismo opinativo. Jornalismo opinativo, ele existe, ele pode ser ético, desde que ele assuma um lado. Já é opinativo, ele escolhe um lado, fica evidente de que lado ele está. As grandes emissoras, elas pagam de parcial, fingem ser imparciais, e enquanto isso, jogam para o público narrativas da esquerda, como se aquilo fosse uma espécie de consenso público, quando na verdade não é. É manipulação, é doutrinação. A BBC, que durante muitos anos foi símbolo de seriedade jornalística dentro do Reino Unido e algumas partes do mundo, agora se encontra num dilema extremamente preocupante para ela. Era um modelo para o mundo inteiro, uma instituição respeitada até por quem discordava da sua linha editorial. Houve um tempo que a BBC realmente fazia um trabalho sério. Hoje, ela está vendo esse símbolo ruindo e de forma completamente auto-afligida. O discurso de confiança e neutralidade que ela sempre vendeu parece cada vez mais distante da realidade. O próprio primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, teve que se manifestar e dizer que a emissora precisa colocar ordem na casa. É constrangedor. Um governo de centro-esquerda tendo que puxar a orelha da BBC, que claramente é esquerdista, para não ficar feio nas manchetes internacionais. Imagina só a dimensão do problema. O que esse episódio ensina é que a confiança é muito frágil. A BBC construiu a sua confiança ao longo de quase um século, mas bastou um escândalo desse para colocar tudo em xeque. Imagina uma empresa com um século, tendo sua reputação arruinada em poucos dias por conta de um episódio. E não dá para dizer que é a primeira vez que algo assim acontece. Ao longo dos últimos anos, desde quando a esquerda aparelhou toda a BBC, a emissora sofreu críticas por coberturas extremamente parciais, por favorecer pautas ideológicas da esquerda, principalmente aquelas alinhadas ao globalismo, fortemente alinhadas a agendas globalista e progressista. Não dá para fingir que isso não aconteceu. A diferença é que agora o erro ficou escancarado, com provas e consequências reais. Quando se trata de manipulação de discurso, ainda mais de um presidente dos Estados Unidos, a repercussão é inevitável. O recado que ficou é duro. Até as instituições mais tradicionais podem se dobrar às tentações ideológicas. É como se o bom jornalismo tivesse sido substituído por uma forma de militância elegante travestida de análise. Ninguém precisa de mais análises enviesadas. O público precisa de honestidade e cada um tire sua conclusão. E essa é a maior ironia. A BBC sempre exigiu transparência dos outros, sempre cobrou governos e empresas com extremo rigor, mas quando chegou a hora de ser transparente consigo mesma, desmoronou ao encarar a face no espelho. Outro elemento extremamente interessante desse caso, dessa confusão, é observar como Donald Trump agiu. Ao contrário de outros momentos em que ele costuma
disparar contra tudo, todos, ele é bem reativo, dessa vez a sua resposta veio acompanhada de estratégia. Ele elogiou as renúncias, classificou como reconhecimento de que foi vítima de uma manipulação e ainda abriu caminho para uma ação judicial bilionária contra a emissora. Isso mostra que ele está jogando um jogo distinto agora. Menos barulhento, porém mais calculado. Em vez de apenas gritar fake news, ele está agindo dentro das regras, obrigando seus adversários a responderem também no campo jurídico. E no fundo, o que está em debate aqui é algo bem maior do que o episódio em si, né? Trata-se de uma relação entre informação e poder. As grandes redes de comunicação, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, há muito tempo deixaram de ser apenas mediadoras neutras de notícia. Hoje elas funcionam quase como atores políticos, moldando percepções e influenciando o comportamento eleitoral. Quando esse poder, que é grande, é usado de forma completamente parcial, o resultado é muito destrutivo. Olha o que está acontecendo na Europa. Olha o que está acontecendo em países grandes onde a esquerda aparelhou a imprensa. O caso da BBC é um lembrete de que, se o jornalismo for voltado para a manipulação da narrativa, as consequências são pesadas. E dessa vez, a conta chegou. Mas não foi para o cidadão comum, foi para a BBC. Há quem diga que isso foi apenas a ponta do iceberg, que existem inúmeras outras omissões, recortes e edições maliciosas que passam desapercebidas todos os dias, justamente porque o público confia nos veículos tradicionais e não tem como verificar tudo. Quer dizer, esse tempo acabou. As pessoas hoje, elas estão mais críticas. A internet proporcionou o contraponto. De certo modo, a democratização da informação através das redes sociais tem servido como contrapeso. Hoje, com redes sociais e plataformas independentes, qualquer edição, no mínimo suspeita, é desmascarada em questão de horas. E é justamente por isso que casos como esse vêm à tona. Porque não há mais monopólio da narrativa. Isso acabou. É por isso que a esquerda fala tanto em regulamentação das redes sociais. E por outro lado, também é verdade que a desinformação passou a circular com uma velocidade assustadora. Mas é preciso separar as coisas. Manipular um vídeo para enganar o público, como fez a BBC, não tem nada a ver com erros comuns de interpretação ou divergência de opinião. Isso foi desinformação. Transmitido para o mundo inteiro por uma emissora de TV. É uma escolha consciente de alterar os dados dos fatos. Isso sim é fake news. E partindo de quem sempre se colocou como paladino da verdade. As redes sociais não precisam de regulamentação. Esse episódio é perfeito para mostrar que as próprias redes sociais se autorregulam. O contraponto dentro dessa democracia gritante, barulhenta que existe nas redes sociais, acaba chegando até a verdade. Um vídeo manipulado foi completamente desmascarado, sem precisar haver nenhuma espécie de regulamentação que evita somente censurar as redes sociais. O ponto mais sensível, talvez, seja a hipocrisia embutida. Durante anos, a BBC, assim como outras emissoras ocidentais, foi uma das vozes mais críticas a Donald Trump, acusando ele de propagar desinformação, de distorcer fatos, de mentir para o público. Agora o jogo virou. E quem acabou reconhecendo a distorção foi justamente ela, porque não teve saída. Parece até uma ironia cósmica. E esse tipo de contradição tem um peso simbólico gigantesco porque mostra como o discurso de imprensa parcial, entre aspas, acabou se tornando um mito moderno. Quando o jornalista ele vira ativista, o público ele vira vítima.
E isso é o que mais preocupa, porque sem confiança na imprensa, o debate público se enfraquece, a polarização aumenta e a democracia inteira sai perdendo. Não há estrutura política saudável sem um sistema de informação confiável. E mesmo com todas as falhas, a internet é que está proporcionando a informação confiável hoje. E foi justamente através da internet que as pessoas perceberam o quanto a mídia sempre praticou aquilo que ela acusa as redes sociais de fazer. Mas o que temos visto é justamente o contrário. Veículos que deveriam garantir a pluralidade de perspectivas acabam se transformando em máquinas de confirmação ideológica. A BBC, no fundo, está pagando o preço de uma arrogância acumulada. Por muito tempo, acreditou que seu prestígio era escudo contra críticas e até mesmo contra as fraudes de edição de vídeo que ela fez. Mas reputação não é blindagem. É contrato moral com o público. Uma vez rompido, ele é difícil de reconstruir.